Outra coisa, assim, falando de como os gotejadores, eles são, hoje em dia, né, a grande maioria são desse daqui, ó. Você já compra ele integrado, né, a mangueira de irrigação, né? Então você não tem o trabalho, por exemplo, de colocar um inline, que existem eles, logicamente, que você instala ele diretamente aqui, e tem os online, que aí não é de internet nem nada, você pega uma parte da mangueira e outra. Esse aqui é bem mais complexo, o sistema de instalação deles, são os mais antigos, mas ainda existe esses, que você pega uma parte da mangueira e corta, né, no ponto que você quer a instalação, e aí você coloca de um lado, coloca do outro, e aí você tem o online, o inline, que você pega, ele é a parte, né, e você introduz ele na mangueira. E tem os sistemas integrados, que são os sistemas que são mais comuns hoje. Você já compra o espaçamento já determinado, né? Você compra de acordo com a sua cultura, e tem vários tipos de espaçamento, né, para esses gotejadores. Esses aqui você tem que ser de acordo com o que o fabricante tem. Esse daqui os inline, você pode comprar o gotejador, e aí você determina o seu espaçamento. Dependendo da sua cultura, você pode fazer isso também, certo? Então, sobre gotejadores, era principalmente isso que a gente tem como características, né? Agora, falando um pouco sobre os microaspersores, nós temos aí os difusor fixo, né? Que são aqueles como se você estivesse apertando o dedo, né? E então sai água para todo lado e não mexe. E aí você tem os sistemas que são o sistema de asa giratória, que a gente chama de bailarina também, né? Que ele vai rodando de acordo com o fluxo da água. Se você abrir lá um microaspersor desse, ele tem tipo um chanfrozinho que para o lado, né, que quando a água vem, né, ela impulsiona essa bailarina para cima, e esse próprio chanfro faz com que essa asa giratória ela venha a fazer o movimento, e fazendo o movimento ela vai distribuindo lá em 360 graus, né, em uma lâmina um pouco mais baixa, você tem aí a distribuição da água, certo? Bom, então, causas de entupimento que tem nos sistemas de irrigação por irrigação localizada. A gente tem várias, né? A gente tem partículas minerais, partículas orgânicas e precipitados químicos. Isso aí é bem interessante, tá? Então nós temos areia, limbo, né? Então, partículas minerais, você tem uma areia, limbo, argila e outras coisas, né? Que podem vir pedaços de papel, lixo, essas coisas podem também causar como matéria, né, propriamente dita. Algas, bactérias, restos vegetais ou animais, né, partículas orgânicas, precipitados químicos, sais, depósitos de ferro, enxofre, manganês e fertilizantes. Isso daí acontece, por exemplo, na fertirrigação, né? Se você não planeja muito bem a sua fertirrigação, existem determinados componentes que eles não são aconselháveis de estarem juntos na mesma tubulação. Então, o que pode acontecer? Né? Então, você está lá misturando, né, um produto com outro, e aí quem estudou química, quem fez química, alguma coisa de química, sabe que quando a mistura de determinados componentes químicos, existe uma coisa que chama-se precipitação. Então, eles geram partículas sólidas, e essas partículas sólidas dentro da tubulação, elas vão direto para o orifício de saída, né, do microaspersor ou do gotejador. E aí entopem, e aí você tem prejuízo, porque você tem que fazer uma limpeza do sistema, às vezes trocar, porque causa danos, né, logicamente, ao sistema, esse entupimento, certo? Então, dessa forma, é bem complexo você não fazer a manutenção ou utilizar de maneira inadequada os métodos de fertirrigação, certo? Bom, e dessa forma, né, a gente tem também assim uma diferenciação estrutural entre o sistema de irrigação, o sistema de gotejo e o sistema por microaspersão. Quando você tem o sistema de gotejo, ele é bem mais exigente em filtragem do que o de microaspersão. Por quê? Porque geralmente as vazões maiores, né, geram orifícios maiores também de saída, né? Então, no gotejamento você tem orifícios menores, então é mais exigente aí em
filtragem do sistema. Não exige posição para funcionamento, já os sistemas de microaspersão eles exigem, né, dado ao movimento que existe, então ele tem que estar sobre um determinado ponto, vamos dizer assim, tem o local onde você vai instalar, então necessita o sistema de microaspersão ele necessita de um lugar específico para fazer a sua aplicação. Eu posso colocar um gotejador para cima ou para baixo que ele vai fazer a mesma função, certo? Então, diferentemente do sistema de microaspersão. Difícil localizar equipamentos entupidos, né, do gotejamento, às vezes você não percebe, não percebe, por exemplo, que teve alteração na vazão, se ele está parcialmente entupido, por exemplo, se ele tinha que ter 20 litros por hora, aí ele está colocando só 10, você não tem como perceber assim, facilmente isso, né? Quando você vai perceber, já teve perda de produção. Já o microaspersor, não. Se ele está entupido, ele para na hora e você vê lá que ele está diferente dos outros, né? Então, nessa questão, a microaspersão tem essa vantagem também. Beleza? Atenção para os próximos vídeos aí.